Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Espero que estejam todos bem e hoje nós temos a conclusão de uma trilogia iniciada aqui no canal há 2 meses. Estamos falando de mais um vídeo conceitual explicando a história por trás de álbuns conceituais. E quando o tema é heavy metal, o Avantasia é um dos maiores nomes nessa área, provavelmente a maior metal ópera de todos os tempos, criada pelo genial Tobias Sammet. E a gente vem fazendo os vídeos da Wicked Trilogy, né, uma trilogia de álbuns que conta uma mesma história. Então assim, vamos a um breve resumo. Mas primeiro eu queria me desculpar com o cenário aqui, que não é dos melhores, né? Eu ia gravar numa locação mais legal, mas o tempo tá para chuva, né, qualquer momento, e aí ficar com o equipamento em área aberta pode ser um certo risco. Essa história iniciou no álbum The Scarecrow de 2008, que conta a história de um certo alguém que não se sentia adaptado ao mundo e sonhava em se apaixonar e viver um romance. Quando isso de fato aconteceu pela primeira vez, essa pessoa também precisou lidar com a frustração desse romance não dar certo. Conheceu, portanto, sentimentos como rejeição, coração partido, a fossa em resumo. E nisso existe toda uma jornada de vozes internas que tentam culpar a mulher que causou isso nele, mesmo ela não tendo feito nada intencionalmente para magoá-lo. Resumindo muito, é isso. E em 2010, o Avantasia lançou 2 álbuns simultaneamente, no mesmo dia, né, contando 2 possibilidades da conclusão para essa história. A primeira delas com o nome The Wicked Symphony, que mostra uma possibilidade mais pessimista, onde esse personagem que chamamos de espantalho se deixou tomar pela raiva, pela ira, pelo orgulho, e isso resultou em um final trágico, a interrupção da própria vida. Essas 2 partes já estão contadas aqui no nosso canal em vídeos que nós lançamos em fevereiro e março. Eu vou deixar os links aí na descrição, né, do vídeo para você assistir depois. E agora nós vamos encerrar essa jornada com o outro caminho possível e último ato dessa narrativa, que é o Angel of Babylon. Mas antes eu preciso aqui brevemente pedir sua ajuda para que o canal consiga continuar existindo. Para quem é novo por aqui ou ainda não sabe, hoje em dia o Heavy Talk é minha única atividade profissional e eu me dedico ao canal em tempo integral com uma equipe de 3 pessoas no total. E para a gente continuar esse trabalho é essencial o apoio de vocês que nos assistem. É lógico que todo o conteúdo que a gente entrega aqui sempre estará disponível de maneira gratuita, mas a gente só vai fazer esse conteúdo enquanto for possível fazer. Nós somos um canal independente que não conta constantemente com patrocinadores ou coisas do tipo, então o que nos mantém de pé são vocês. Por isso eu peço para que você se torne membro aqui do canal. É menos de R$3, um valor super baixo para ser possível para a maior quantidade possível de pessoas, e é só clicar no botão Seja Membro embaixo do player ou então o link que está na descrição do vídeo e seguir o passo a passo. Se a gente conseguir que pelo menos 1% dos nossos inscritos sejam membros, o canal vai continuar existindo. Por isso eu venho fazer esse convite para que você venha fazer parte desse 1% e ser uma das pessoas que faz toda a diferença para a gente continuar promovendo a música pesada no Brasil. Posso contar com você? Eu espero que sim, e desde já eu agradeço demais. Agora vamos para uma interpretação faixa a faixa de Angel of Babylon. A primeira faixa é Stargazers, que já traz quase todos os convidados do disco reunidos. Além de Tobias Sammet, claro, temos Jørn Lande, que é um grande destaque de toda essa trilogia, o Russell Allen do Symphony X, que também é uma peça bem importante, Michael Kiske do Helloween e Oliver Hartmann. O que a gente tem nessa música são as diferentes vozes da consciência do espantalho que se manifestaram ao longo dos álbuns anteriores, né? Cada uma dessas vozes interpretadas por um cantor. E a gente volta para um ponto da história onde ainda era possível mudar o destino do espantalho. E o nome da música, Observadores de Estrelas, traz essa ideia de refletir sobre a vida olhando
para as estrelas. Quem está fazendo isso, no caso, é o espantalho, mas o título está no plural porque é uma reflexão que ele está fazendo com todas essas vozes internas, da raiva, razão, medo e emoção. E a mensagem da música é de que esses observadores de estrelas, essas vozes internas, são o que detém a chave dos caminhos que a gente escolhe na vida. E também que essas escolhas, em algum momento, precisarão ser feitas. E essa música é muito boa, diga-se de passagem. Vamos para a segunda faixa, que é a faixa título, Angel of Babylon. Primeiro, para dar um contexto, a Babilônia era considerada uma cidade sagrada na própria teologia babilônica e já no contexto bíblico sempre é retratada negativamente como uma cidade do pecado e uma espécie de representação do inferno na terra. Nessa música ele fala sobre a dualidade do bem e do mal em todos nós, por isso anjo da Babilônia. E também fala muito sobre ele ter ido da Babilônia ao paraíso, o que pode indicar duas interpretações. Uma delas é a lembrança desse amor que colocou ele em um profundo estado de êxtase antes de tudo dar errado. A outra seria de estar de fato superando essa situação e começando a se sentir feliz novamente. E a gente pode também abraçar as duas ideias como reais, como coisas que aconteceram em momentos diferentes. E essa música também conta com algumas passagens bastante impressionantes ali do Jørn Lande. A terceira é Your Love is Evil. Essa é uma música onde o Tobias canta sozinho. E é outra música de devoção a essa mulher que ele deposita todos os seus sentimentos, né? Ele fala dela como uma criatura divina e reconhece que o amor dela faz mal a ele, obviamente por não ser correspondido. Ele enaltece a maneira como ele a trataria, dizendo que ninguém poderia ser melhor para ela do que ele. Ao mesmo tempo retrata a resposta dela como algo frio, pálido e sem emoção. Então a gente ainda tem um espantalho nessas ideias meio erradas, né, com esse discurso inadequado, tratando ela como vilã da história, digamos assim. E aí nós temos a quarta faixa, que é Death is Just a Feeling. Essa música traz a brilhante estreia do John Oliva no Avantasia, com essa voz macabra e funesta que é característica dele. Ele representa a voz da morte se aproximando. Devemos lembrar que no The Wicked Symphony a história terminou com o espantalho tirando a própria vida. Então, nesse ponto do Angel of Babylon, a gente volta para o momento em que essa ideia começa a cercar os pensamentos dele. E é quase uma canção de amor, com a morte dizendo que vai dar a ele o conforto que essa mulher não deu. É a construção de um relacionamento entre o espantalho e a morte. E é curioso que o Tobias quase não aparece nessa música, tem apenas uma passagem com a voz dele que mostra que o espantalho se sente atraído por essa ideia. E então temos Rat Race. Essa é uma música confusa. A gente tem novamente o Jørn Lande, e sejamos sinceros que é quem leva boa parte desse álbum nas costas. E o que dá para entender aqui é essa ira sendo destilada dentro do espantalho e evaporando de certa forma. Porque apesar das diversas frases onde ele expressa esses sentimentos raivosos, a gente tem também algum novo nível de consciência. O espantalho passa a entender a brevidade da vida e a carência é algo que todos precisam enfrentar em algum momento, e isso leva ele até uma restauração de autoestima. E nesse vídeo, eu acho que eu não falei ainda, então vou falar agora para não dar confusão, o espantalho não é literalmente um espantalho, ok? A gente explica isso nos vídeos anteriores, mas ele é uma pessoa mesmo. Vamos para a sexta música, que é Down in the Dark. Essa música começa a mostrar uma mudança de mentalidade do espantalho. A gente tem essa voz diabólica do Jørn mais uma vez falando das marcas que essas dores deixaram e sobre elas estarem cicatrizando. E aqui a gente tem uma mensagem que todos nós nos identificamos, né? Que é sobre como a noite tem o poder de intensificar os sentimentos. Eu falei sobre isso até no conceitual sobre o Moon Glow, sobre como as coisas mais intensas de nossas vidas costumam acontecer à noite. E o mesmo serve para um coração partido. É na hora de dormir que a nossa mente explora muitos lugares que a gente evitou visitar ao longo do dia. Só que nessa música, esse momento é retratado enquanto mostra que antes do anoitecer ele tentou aproveitar o dia
o máximo que pôde. Então a gente vê um afastamento dessa obsessão em remoer esses sentimentos e culpar essa mulher pelo que aconteceu. Então ele está claramente fugindo desse desprezo por ele mesmo. Ele está decifrando a maneira correta de lidar com isso, né, a maneira saudável de passar por esse caminho tortuoso. E existe essa busca de também na escuridão, no cair da noite, encontrar essa luz que deixa tudo mais suportável. Inclusive ele fala sobre estar voltando para casa, ou seja, há um estado de normalidade, de resgatar a sua vida cotidiana. A próxima se chama Blowing Out the Flame. Essa é uma balada cantada apenas pelo Tobias. Nessa música ele demonstra algumas coisas bastante importantes. Primeiro, que ele ainda sonha com ela e que costuma não conseguir dormir mais depois que acorda desses sonhos. Então ela ainda é parte importante da vida dele, mas que ele está cultivando coisas boas, que não deu certo aquela situação, mas que ele está se esforçando para que outras deem. Logo no início isso fica claro com a frase "eu estou cultivando flores engraçadas onde rosas nunca cresceram", ou seja, um amor que não deu certo, mas esse lamento está sendo curado através de momentos felizes, como uma noite com amigos, por exemplo. E é uma frase muito boa, porque realmente quando a gente passa por uma decepção amorosa, o melhor remédio é o tempo e estarmos cercados por pessoas que se importam com a gente e que trazem alegria. Então criar flores engraçadas onde rosas não cresceram é uma ótima metáfora para isso. Ele também menciona como tentou fuga através do vício em drogas e álcool, né, que é um tema bastante presente no Wicked Symphony, e agora de fato essa chama por ela está finalmente se apagando, o que deve resolver tudo. Mas é engraçado como isso parece um lamento na música. E aqui talvez eu vá me expor um pouco, mas eu me identifico muito com isso, porque quando algo desse tipo dá errado para mim, na vida sentimental, eu quero superar para me sentir melhor, mas ao mesmo tempo eu fico triste com a ideia de ter que superar, por causa da nostalgia das memórias vividas. Então fica essa dor de ter que esquecer para a dor passar, e a resistência em não querer esquecer, porque na verdade eu queria que tivesse dado certo, e isso acaba atrasando o processo todo. Humanos são complexos, né? Symphony of Life traz a única voz feminina desse álbum, que é da Claudia Young, uma cantora alemã de pop rock, que inclusive tem uma banda, ou tinha, não sei, com o Sacha Path. E o que a gente tem aqui confunde muita coisa. Essa voz feminina fala sobre aguardar por alguém a vida inteira se for necessário. Se a gente não ficar muito atento, pode até pensar que é a tal mulher pela qual o espantalho se apaixonou, voltando atrás e descobrindo sentimentos amorosos por ele. Mas dificilmente é essa a ideia, para ser honesto. A constante busca por cura nessa letra e o tom religioso que ela tem várias vezes são tanto quanto estranhos. Tudo bem que o álbum inteiro é repleto de analogias bíblicas, mas aqui a parada parece ser um pouco menos metafórica. Mas eu vou trazer dois pontos importantes para a gente ter alguma base para entender essa música. O primeiro deles é que essa música humaniza essa mulher e mostra que, embora ela não tenha correspondido ao espantalho, ela também tem sentimentos e anseia por um dia encontrar um grande amor. É um apelo para que esse julgamento sobre ela se encerre, porque é injusto. O outro ponto é que essa é a única faixa do álbum que não é de autoria do Tobias. Quem escreveu ela foi o Sacha Path. Ou então, pode ser que ela nem faça parte do enredo. É apenas uma música que tá ali e deve ser desconsiderada. Mas eu ainda opto pela opção anterior. Alone I Remember é uma música bem mais puxada para o rock and roll, né, para o hard rock, tem uma atmosfera bem diferente do que a gente está acostumado a ver na Avantasia. E essa é uma música que eu considero a superação do espantalho. A parte mais hard dela é cheia de ânimo e fala em seguir em frente. O refrão mais melódico usa o passado como referência para dizer que ele está seguindo em frente, mas vai manter na memória o que passou. Então a gente finalmente vê o amadurecimento do personagem e ele desenvolver a habilidade de aprender com as próprias dores. E a voz do Yorn, que sempre soou como uma voz maligna, a gente compreende aqui que ela é na verdade a voz instintiva, a voz que tenta procurar por alegrias e prazeres, e nesse cenário de superação tem mensagens que até são positivas, como ir em busca do desconhecido. Então temos a penúltima música, Promised Land. Talvez a canção mais herege do álbum. Ela abusa bastante de figuras religiosas para falar de um Deus
que iludiu a humanidade e deixou seus filhos desamparados. A música é muito boa, uma das melhores do álbum, e também tem a participação do Yorn, mas a contribuição dela para o conceito é bastante sombria, realmente difícil de encaixar de uma forma que fique orgânica, precisa dar uma boa viajada ali para tentar capturar a ideia dela. Mas eu acredito que existe uma conotação de que Deus é uma representação do amor. Dessa forma é um questionamento de por que o amor nos leva ao paraíso e de maneira repentina e injusta, muitas vezes isso se desvanece sem nenhuma explicação. E que no fim a vida sentimental da humanidade é isso, ficar seguindo de paraíso a paraíso até encontrar aquele que será o definitivo e ao longo dessa busca arcar com o sofrimento que vem disso. A última música, Journey to Arcadia, tem a participação de Russell Allen e do Bob Catley, fazendo sua aparição aos 45 do segundo tempo. E para explicar sobre a Arcádia, é uma região da Grécia, mas a sua representação fictícia nas poesias de artistas do Renascimento e do Romantismo seria um país onde reina a paz e a felicidade e as pessoas possuem uma vida em comunhão com a natureza. A música encerra o álbum de uma forma bastante amena. É uma canção juvenil que resgata a informação de que o espantalho é bastante jovem e que ele tem muito da vida para conhecer ainda. Ele finalmente reencontra a paz e o equilíbrio e sai por aí de maneira errante buscando as dádivas que a vida possa ter a oferecer em seu caminho. Ele volta para o ponto inicial de ser um sonhador, dessa vez com suas feridas cicatrizadas, em busca dessa Arcádia. Não é o final romântico, mas é um final feliz. Bem mais feliz que o The Wicked Symphony, né, que o leva à morte. E assim nós encerramos a The Wicked Trilogy com o álbum Angel of Babylon. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que essa aqui é uma interpretação particular minha, que pode não corresponder exatamente com a intenção do Tobias quando escreveu a obra. Se você tem alguma compreensão diferente de alguma das faixas ou da ideia geral do álbum, por favor, deixe aí nos comentários que eu estou ansioso para saber também a de vocês. Antes de encerrar, peço para você ficar aqui mais um minutinho. Eu quero agradecer por você ter assistido o vídeo até o final e também quero agradecer a todos os membros do canal, a todas as pessoas que nos ajudam financeiramente a continuar em frente. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. A quem quiser passar a fazer parte disso a partir de hoje, saiba que essa colaboração é essencial para a gente continuar. Aqui embaixo tem o QR Code do nosso Pix, então escaneie com o seu celular e contribua com a quantia que for possível. Mesmo R$1 já nos ajuda bastante, desde que seja uma ajuda que venha de todos. E principalmente se torne membro aqui do canal. A gente precisa que pelo menos 1% dos nossos inscritos se tornem membros para eu conseguir continuar trabalhando em tempo integral aqui no Heavy Talk. Custa menos de R$3, então é o valor de uma lata de refrigerante no seu mês que vai permitir a continuidade do nosso trabalho. Basta clicar no botão Seja Membro embaixo do player ou então no link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida sobre como se tornar membro, coloca nos comentários que eu vou ajudar você, ok? Desde já, meu muito obrigado. Antes de sair também não esqueça de deixar seu like no vídeo, porque isso ajuda muito para que o nosso vídeo seja mais recomendado aqui no YouTube. Também se inscreva aqui no canal e nos nossos outros dois canais, o Heavy Chords e o Heavy Talk Underground. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau.